duas aulas, dois professores trabalhando com conteúdos bem próximos. Se entregou. Você nem lembra, tá vendo aí, ó? Mas não tá falando sobre isso, não. Eu acho que não é sobre isso, não. E mesmo que seja sobre isso, as abordagens são diferentes. Então, é melhor ainda para vocês. Vocês vão ter um campo de visão bem mais amplo. Não, estereótipos Maria Isabela está colocando aqui no chat que ela está trabalhando sobre estereótipos. Isso aí faz parte desde o início do nosso primeiro bimestre. Estamos falando a todo momento sobre isso. Estamos falando sobre padrões de beleza. Padrões de beleza envolve estereótipos que são construídos. Falamos sobre a construção do belo, né? O que é a beleza, como ela é construída dentro de cada um de nós. Né, como é que nós construímos os nossos ideais de beleza a partir das influências, isso aí foi trabalhado em aulas passadas, então tem tudo a ver, sim. Mas o bom de termos várias disciplinas, o certo mesmo seria bom se várias disciplinas adotassem a mesma temática e a abordagem dessa temática, o olhar dado sobre esse objeto de estudo é diversificado. Por exemplo, a forma como eu olho para essa mão aqui, ó, eu estou vendo uma visão aqui que vocês não estão tendo. Já vocês estão tendo uma visão desse lado aqui. Outra pessoa que está na lateral vê desse lado. E cada um descreve de uma forma totalmente diferente. Porém, cada uma dessas formas, elas se completam e não se distanciam daquele objeto. Você enriquece, né, o olhar e a visão que você tem sobre aquele objeto de estudo. Isso é bom. Vamos lá. Lembrando que a frequência está no chat, quem não assinou pode ir assinando, para não perdermos tanto tempo depois no final da aula. Meus amores, somatotipos, continuação da aula passada, os objetivos continuam os mesmos, né, identificar e diferenciar cada um desses somatotipos, entender qual é a diferença entre somatotipos e biotipos. Somatotipos e biotipos nós já falamos bastante mesmo na aula passada. Vocês lembram e sabem qual é a diferença entre somatotipo e biotipo? Somatotipo é a classificação atual e o biotipo é a genética. Ótimo, perfeita colocação que você fez, exatamente Ou seja, isso. Né? Como até o senhor disse na aula, é um como você se sente e outro como você realmente é. Exatamente, né? Então, que bom que vocês já estão dominando aí essa parte do conhecimento, que a gente trabalhou bastante, a gente esmiuçou bastante isso daí na aula passada, né? Nós vimos que o somatotipo nada mais é do que uma técnica que foi desenvolvida em 1940 por um fisiologista americano chamado William Herbert, que tinha como objetivo classificar as formas físicas dos indivíduos, né, os corpos, levando em consideração, sim, o biotipo de cada um. E aí ele conseguiu, a partir dessa pesquisa que ele fez, ele conseguiu classificar os grupos de pessoas em três categorias. Aqueles que pertenciam às categorias dos ectomorfos, os dos mesomorfos e endomorfos. E nós vamos entender, nós falamos mais sobre a diferença entre biotipo e somatotipo, mas nós não entramos ainda a fundo sobre as características de cada um desses, né, desses grupos de pessoas, né? Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre isso daqui hoje na nossa aula. Certo. Henrique, Viviane do segundo A de energia disse que não ia poder participar porque está trabalhando. Tá certo. Ela pode assistir após, né, o final da aula, no seguidor, à noite. À noite eu vou estar colocando o material, então ela pode estar assistindo por lá, sem prejuízos algum. Nós vimos a influência, né, na aula passada, dos somatotipos sendo exercida pela genética. Então, a genética ela vai influenciar diretamente no somatotipo, porém, a influência que ela exerce no somatotipo de um indivíduo não é definitiva. Nós vimos que os somatotipos,
ele pode sim ser modificado com prática de atividade física, com a forma como você se alimenta, né, a tua dieta, e entre outras variáveis também. Inclusive, questões hormonais também podem influenciar. Então, algumas doenças podem influenciar no teu somatotipo, né? O teu biotipo, que é genético, ele vai permanecer o mesmo, porém, o teu somatotipo ele pode sofrer alterações. Nós vimos na aula passada e falamos sobre a questão de ter cuidado com generalizar, né? Generalizar informações sobre os somatotipos. Como assim, Henrique? Às vezes a gente é levado a pensar que todo mundo tem o mesmo biotipo, que todo mundo tem está com o mesmo somatotipo, e aí todo mundo pode se alimentar da mesma forma, igual, pode suplementar, em caso de treinamentos, né, desportivos, você pode suplementar da mesma forma e vai ter os mesmos resultados. Nós vimos que as coisas não acontecem desta forma e nem nessa ordem. Isso aí nós vimos na aula passada. Nós vimos que cada indivíduo ele pode estar ou apresentar um somatotipo diferente. E aí, as dietas, as estratégias de planejamento de exercício físico têm que ser diferenciados, os estímulos têm que ser diferenciados. Você não vai pegar, por exemplo, um cara que tem um biotipo de ectomorfo, né, que tem um metabolismo acelerado, que tem dificuldade para ganhar peso, né? Por mais que ele consuma muita caloria na sua dieta, mas você não vai prescrever, por exemplo, um treinamento que envolva exercícios físicos de longa duração. Por exemplo, uma caminhada de 1 hora, 2 horas, uma esteira, por exemplo, de passar 30 minutos na esteira, 40 minutos. Você, no lugar de estimular essa pessoa a ter um ganho de massa muscular, você vai estar estimulando ele justamente ao contrário. O metabolismo dele já é super acelerado. Então, você tem que ter cuidado. A quantidade de repetições. Sendo uma pessoa que tem um metabolismo de ectomorfo, você não vai passar um treinamento com repetições longas, com séries longas, grandes, né? Você não vai meter um treinamento que ele vai fazer 12, 15 repetições por exercício, né? Então, o treinamento tem que ser especializado, pensado naquele indivíduo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com aqueles indivíduos que têm um metabolismo um pouco mais lento. O estímulo que você vai dar dentro do treinamento, o estímulo que você vai dar na questão alimentar dele, ao prato, a montagem do prato é totalmente diferente. E as pessoas, às vezes, desconsideram isso e vê uma receita, vê um treinamento na internet e acha que aquele dali vai funcionar para ele. E deixa de observar os outros detalhes que teve na construção daquela dieta, na construção daquele treinamento para aquela pessoa que você está acompanhando. Então, a gente tem que ter cuidado com as generalizações. Até aqui, tranquilo, né? E aqui eu tenho, por exemplo, 3 indivíduos. Se vocês olharem, a aparência do rosto é o mesmo, só que eles estão aí em momentos diferentes, né? E aí vocês diriam o quê? Que como vocês classificariam cada um deles? Por exemplo, esse do meio aqui, vocês classificariam eles como ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo? Mesomorfo. Por quê? Por quê? Porque ele tem. Não fale, Flávio. Pode falar. Flávio? Não, As pode falar. características,
As características dele são de uma pessoa que tem um metabolismo rápido, mas não tanto quanto o do ectomorfo. E não tão lento quanto o do endomorfo. Bacana. Alguém discorda disso daí? Será que é isso mesmo? É isso aí dá certo. Se uma questão dessa cair na prova, ou na nossa atividade, será que vocês vão titubear, vão errar, vão ficar em dúvida? Reprovo nas questões até quantos anos. Será que se eu colocasse uma questão assim, um indivíduo é mesomorfo e um indivíduo endomorfo, tem que ter preocupações parecidas com relação ao seu plano alimentar? Sim ou não? Não. Um tem um metabolismo muito lento, não pode comer muitas calorias, senão ele armazena mais, e o outro tem um mais rápido. É até aconselhável ele comer um pouco mais. Vamos descobrir. Isso aí é polêmico. Esse indivíduo aqui, nós poderíamos classificar ele como qual? Ectomorfo. Somatotipo. Ectomorfo, né? E o da ponta, só sobra um. Endomorfo. Endomorfo. Né? Então, graças a Deus, você já tem mais ou menos uma noção aqui, só no visual, né, de conseguir identificar. Mas nem sempre é tão fácil assim. Vocês vão entender. Né? Assistir Léo Stronda ajuda, professor. Com certeza. Ele passa muita informação sobre isso também. Mas nem todo mundo acompanha youtubers de musculação, né? Fisiculturistas. Então, vamos lá. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfos, né? O ectomorfo, ele é fácil de identificar porque ele tem essa aparência, né? Que é caracterizada pela magreza. Então, pessoas magras podem ser definidas como um ectomorfo, mas nem sempre uma pessoa, olha como é complexo, nem sempre uma pessoa que está magra, no biotipo dela, ela tem um biotipo de ectomorfo. Ela tem um somatotipo de ectomorfo naquele momento, mas o biotipo às vezes não é de ectomorfo. Daí vocês já têm essa compreensão, né? A partir das nossas aulas passadas. O mesmo acontece para os outros dois tipos. Então, o mesomorfo é aquele perfil de pessoas que todo mundo queria ter. Todo mundo não vou generalizar, mas é a grande maioria. Que é aquele cara que tem uma facilidade muito grande para desenvolver a massa muscular magra, né? Com um teor de gordura bem menor do que, por exemplo, se a gente comparar com um indivíduo endomorfo, né? Que aqui tem um metabolismo bem mais lento se comparado a todos os outros dois. Mas vamos entender cada um deles devagarinho. Vocês vão sair aqui expert nesse assunto. Olha só. Inclusive, estou só esperando o momento para usar isso daqui. Por quê? Vocês vão esperar aí. Daqui a pouco eu mostro. O nosso corpo, ele olha só, isso aqui foi um questionamento que vocês fizeram, que um dos alunos disse até assim, é muito difícil, Henrique, encontrar uma pessoa que seja pura. Totalmente, que tem um biotipo totalmente puro de ectomorfo, de mesomorfo, de endomorfo. E, na realidade, não existe, é tão raro que não existe uma pessoa totalmente ectomorfo, totalmente mesomorfo e totalmente endomorfo. Olha só, o nosso corpo, ele é uma síntese. Esse termo síntese, quando vocês ouvirem daqui para frente esse nome aqui, síntese, lembrem-se que quando se tem um nome síntese, você está se tratando de um resumo. Então, o nosso corpo é uma síntese, ou seja, é um resumo dos 3 tipos de somatotipos. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Porém, entretanto, todavia, há sempre uma predominância de pelo menos um deles que vai classificar, no geral, o seu tipo, biotipo físico principal e vai te adequar em uma das 3 categorias.
Ficou claro? Isso aqui é questão de atividade. Isso aqui sempre cai na atividade. Sempre coloco. Só que eu coloco umas pegadinhas para ver se vocês estão realmente ligados nisso daí. O bom é que nas aulas eu já vou dizendo o que vai ter na atividade, o que é pegadinha, o que não é, né? As coisas comigo fica muito fácil. Vai ter atividade hoje, gente? Hoje não, mas na próxima aula eu vou fazer uma atividade bem caprichada para vocês. Ave Maria. Ei, conversa de Ave Maria, oxi. 10 pegadinhas e uma valente. Senhora. Nada. Professor, você vai mandar o material no grupo? Vou. Né? Vou sim. Vou botar aqui a frequência novamente, para caso alguém não tenha assinado a frequência. Vamos lá. Tudo aqui tranquilo, né? Nenhuma dúvida com relação a essa questão aqui. O nosso corpo, ele... Não existe essa questão de uma pessoa que tem um biotipo predominante e só ele. Nosso corpo é uma síntese, é um resumo dos 3 biotipos. Porém, sempre um indivíduo vai ter um biotipo que vai se sobressair sobre os demais. E aí, é através disso aí que você classifica ele, como sendo de um biotipo ou de outro. Tá certo? É igual nos alimentos, por exemplo, o feijão. Não, a batata doce. Eu vou usar a batata doce que é mais fácil de entender. A batata doce, ela é rica em carboidratos. Para quem não sabe o que é carboidratos é massas. Certo? Então, ele é rico em carboidrato. Só que ele não é puramente 100% carboidrato. Ele tem fibras alimentares, ele tem vitaminas, né? A batata tem vitaminas dentro dela, na sua constituição nutricional. Então, o nosso corpo é do mesmo jeito. Não existe um indivíduo que é totalmente ectomorfo, ou totalmente mesomorfo, ou totalmente endomorfo. Há um resumo dos 3, mas há uma predominância de um desses tipos. E aí você pode classificar esse indivíduo. Ficou claro, né? Vamos lá. Podemos determinar o seu biotipo? Será que nós podemos determinar o biotipo de uma pessoa? Como podemos fazer isso? Ó, se acredita que a espessura dos ossos é uma das características chaves dos diferentes somatotipos corporais. Então, não está relacionada apenas à questão de gordura, não está apenas relacionada à questão de metabolismo, se o metabolismo é acelerado ou não. Vai para além disso daí também. Então, a espessura dos ossos de um ectomorfo é totalmente diferente da espessura, né, da largura e amplitude de um osso de um endomorfo. Henrique, Oi. tu já viu um teste que a pessoa faz no pulso? Com a Já. mão. Não, com a mão não. Mas fale aí, como é, diga aí. Você pega seu dedo do meio, que eu não sei como é que se chama o dedo do meio, e seu Certo. dedo polegar, e faz uma volta no dedo, faz uma volta no pulso. Se seus 2 dedos encostar um no outro, você é meso. Se ele não encostar, você é endo. E se ele passar um por cima do outro, você é ecto. Você é ecto. E agora? Você é ecto. Não, Eu sou o ectomorfo. senhor tem deficiência no dedo. E aí, rapaz? E aí? Não, mas no Hein? seu caso, você tem deficiência no dedo. Eu tenho uma aparência de ectomorfo? Henrique é Você usou bombado, muito né? aí. Você usou muito Deca aí. Nada a ver. Vitória Mello tá pedindo para entrar na sala. Já é tarde demais, já. Tô negando. Ela assiste no seguidor mais tarde. Vamos lá. Tem fundamento. Mas vamos chegar aqui. Eu tô chegando quase lá. Ó. Tô gostando. Olha só. Os ectomorfos têm ossos magros, né, ou mais finos. Enquanto que os endomorfos se caracterizam por seus ossos grossos, né? Então, não é nem magros, é ossos finos aqui, viu? No slide, eu vou até modificar isso aqui. Espessura mais finas.
Então, os endomorfos têm uma espessura bem mais larga do que as espessuras dos ossos dos ectomorfos. Tem tudo a ver com o que você falou, Rafael. Tudo a ver. Certo? Vamos lá. Olha só que interessante. Na maioria dos homens que são ectomorfos, a circunferência, se você pegar uma fita métrica e colocar no seu pulso, né, e verificar a circunferência, certo, de um cara que é, por exemplo, ectomorfo, não vai superar, por exemplo, os 17 centímetros. Tá vendo, Lígia? Eu disse a você que era 17. Olha aqui onde é que tá. Dá para ver? Aqui, ó. Ó, encontro aqui, ó. 17 centímetros. Henrique, o meu é 18. Certo? E aí, ó, um endomorfo geralmente é superior a 20 centímetros. A circunferência do punho. Um mesomorfo fica entre 17 e 20 centímetros. Fica no meio. Porém, isso daqui é uma regra que você pode aplicar, mas que não é 100% também atestável, só por isso daqui. Você não vai dizer que uma pessoa é ectomorfo só por conta disso daqui, certa circunferência. Mas é uma das variáveis que vocês podem estar utilizando para verificar. Henrique, você é endo, meso, ecto, que danado é? Se nós analisarmos aqui, eu seria o quê? Seria realmente um ectomorfo. Mas, analisando, por exemplo, todas as minhas estruturas ósseas, tórax, o certo analisa-se as estruturas, né, do punho, analisa a estrutura do ombro e do tórax, e vai analisando a questão do quadril também. Quando você verifica todas essas medidas, aí você tem uma amostra mais sólida para classificar se o indivíduo é ectomorfo, mesomorfo. Fora... Usa manipulado. Mas aí você tem que verificar, por exemplo, outras características também, como a questão do metabolismo. Isso aí, ele interfere e diz diretamente qual é o perfil da pessoa. Por isso que você não pode usar apenas uma variável, você vai somando as várias variáveis que tem para identificar. Olha que eu coloquei aqui, ó. Inclusive eu coloquei aqui, ó. Sem dúvida, esta é uma avaliação superficial. Na realidade, o somatotipo é determinado de acordo com a finalidade ou dificuldade do biotipo para ganhar ou perder peso. Então, é uma variável, essa questão das circunferências, mas não é a única, né? Você não pode dizer que uma pessoa é só porque verificou o pulso assim ou não. Você tem que ver e analisar de forma mais profunda. Essa aqui é só uma das variáveis que você pode estar analisando. Compreenderam? E aí? Não? Então vamos lá, olha só. Quando eu era pequeno, até meus 16 anos, eu era extremamente magro, Eu tinha até uma foto, mas eu não tenho mais, rapaz. Aqui. Pai mandou uma foto das antigas, meu irmão, das antigas. Né? Eu vou passar vergonha, mas eu vou mostrar. Olha só. Magreza extrema. Eita, boy! Tu era feio, viu, Henrique? Demais. Cara, eu sempre fui ectomorfo. Eu só vim mudar isso daí depois o meu somatotipo só veio mudar de ectomorfo para mesomorfo, mais ou menos ali, depois dos 19, 20 anos. Meus 19, 20 anos, aí mudou mais um pouquinho, que foi quando eu comecei a treinar,
Aí comecei a praticar atividade física, né, regularmente. Eu passei 7 anos treinando sem parar, sem falhar um mês. 7 anos. Aí, eu com 20 anos, foi isso ali. Naquela foto eu tinha em torno de uns 15, 16 anos. Super magro, chassi de grilo mesmo. Aí essa foto aqui é com 20. Essa daqui é com 20. Então, ó, eu já mudei um pouquinho. Né? Então, o que acontece? Seu biotipo é o mesmo. O somatotipo, não. O somatotipo você pode modificar com exercício físico. Foi fácil. Eu passei 7 anos para chegar num nível aceitável. Treinando. Na verdade, 7 anos não. Foi o que eu treinei certinho 7 anos. Mas com 2 anos, 3 anos mais ou menos de treino, eu já comecei a ter resultado. Um resultado bem legal. Foi justamente esse daqui que eu mostrei para vocês. Eu tinha uns 2 anos de treino já. 2, 3 anos. Sem parar, assim, treinando mesmo e suplementando. Tomei muito hipercalórico, um suplemento hipercalórico, porque, cara, era difícil de ganhar peso. Difícil mesmo. Era uma luta muito grande. Hoje em dia, já tomei bastante creatina também, BCAA. Meu irmão, era uma luta. Para um ectomorfo, sair do somatotipo de ectomorfo é uma luta. É a mesma luta que um endomorfo, uma pessoa que tem um biotipo mais, assim, volta para o metabolismo lento, para baixar de peso. É a mesma luta. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Henrique, tu treina regularmente atualmente? Não. Depois que eu entrei na faculdade, bagunçou tudo, eu não tive mais tempo para treinar nem dinheiro. Na época de faculdade a gente é liso. Então não treinava, foi 5 anos sem treinar praticamente. Treinava esporadicamente, 1 mês, 2 meses eu parava, falhava. Não como antes, que eu passei 7 anos sem parar. Então, atualmente, eu treinei 4 meses, no meio da pandemia, ano passado, consegui treinar 4 meses e aí parei. E é assim, é atropelado, não tenho mais. Mas como eu treinei por 7 anos seguidos, a minha massa muscular que eu construí durante esse período se mantém. Então, qualquer treinozinho que eu fizer, eu consigo recuperar o que eu perdi, tá entendendo? Então, tem isso também. Memória muscular é um ponto muito importante, né, para quem tem. E se tem como eu modificar meu corpo sem uso de ergogênicos, sem uso de anabolizante? Tem. O processo é lento, mas também lá na frente, por exemplo, se você para, quando você retorna, você tem um negocinho chamado de memória muscular e a possibilidade de você desenvolver, chegar ao nível que você estava e ultrapassar ele é maior, né? Então, vamos treinar, vamos se alimentar mais, sempre com foco na saúde. Vamos lá, o biotipo está intimamente ligado à estrutura óssea, sim, assim como o metabolismo. Então, você, quando vai definir o metabolismo, o somatotipo de uma pessoa, né, o biotipo de uma pessoa, você não pode desconsiderar nem a questão da estrutura óssea, nem a questão do metabolismo. São duas variáveis que você tem que levar em consideração na hora de classificar uma pessoa como sendo ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Hoje, eu tenho o meu biotipo é de ectomorfo, mas o meu somatotipo atual não é mais de ectomorfo, né? Por quê? Porque eu consegui modificar ele com o passar do tempo. Fazer exercício com regularidade e comer adequadamente são fatores capazes de mudar o metabolismo. Às vezes, alguns problemas de saúde também podem mudar o teu metabolismo. Tem pessoas que desenvolvem, ao longo da vida, problemas de tireoide. E a tireoide, ela é capaz de modificar o metabolismo. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Eu creio que todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno, aquele careca, né? O cara jogava muito bem. E o que foi que tirou ele do esporte? Tireoide. Ele começou a ter problema de tireoide e ele não conseguia emagrecer. Os hormônios dele, a tireoide, ela é responsável por questões... Lesão foi,
Mas não foi a lesão, não, foi a questão do peso. Porque mesmo ele lesionava, aí passava pelo período de recuperação e voltava. Mas o que realmente tirou ele foi o peso. O joelho também. Mas o peso foi o que pesou mais para ele. Por quê? Porque pensa aí, no final da carreira dele, ele já não conseguia emagrecer como antes. Aí ele já tinha levado, já vinha com uma bagagem de várias lesões, certo? E aí imagina aí uma pessoa que está com um peso maior para correr, o impacto nas articulações é muito maior. Tá entendendo aí? Então o peso ele influencia nisso daí também. Então com o tempo ele não conseguiu mais manter o nível dele. Porque a gente olha assim, foi só o joelho. Mas quando você vai olhar a questão do peso, né, influencia também. Porque quanto mais pesado ele está, mais impacto e mais pressão o joelho e as articulações dele vai sofrer também. E aí o que acontece? Ele engordou e ele não conseguiu emagrecer mais. Então fizeram até uma série no Fantástico uma época para ele emagrecer, ele emagreceu. Mas hoje em dia já voltou de novo por conta da questão hormonal. Então, existem alguns problemas de saúde que você pode modificar totalmente o teu metabolismo. Né? No geral, olha só, que interessante. No geral, essa troca de metabolismo, elas ocorrem de forma mais evidente após os 30 anos. Né? Eu já estou com 33, então o meu metabolismo agora, ele já não é tão acelerado como era no passado. Então, o meu metabolismo, ele agora já está começando a ficar um pouquinho mais lento. Então, eu já tenho um pouquinho mais facilidade de engordar. Isso não é uma receita de bolo que se aplica a todas as pessoas. Né? Pessoal, bora parar aí um pouquinho no chat. E aí vocês tiram a minha atenção também. Vamos lá. Ó. Características dos biotipos. Vocês estão fazendo anotações? Durante a aula? Eu não, professor, mas estou tirando o print para anotar depois. Pronto, perfeito. Só que não deixem de fazer as anotações, porque tem coisa que eu falo que não está no slide e que às vezes cai na atividade. Né? Olha só. Henrique. Oi. O cara, assim, mais ou menos 40 anos pra cima, ele já tem mais, né, de colocar um corpo, assim, de um adolescente. Não, como repita aí, mais difícil. Com certeza, o metabolismo após os 30 anos já muda. Um cara que tem, vamos supor, aquele tempo, a foto que você mostrou já com uns 20 anos, um corpo já definido, um cara de 40 anos tem mais dificuldade de colocar um corpo daquele. Tem mais dificuldade, mas se ele treinar com regularidade e organizar a dieta dele, focado no objetivo que ele pretende, e ele tiver, por exemplo, não é persistência, é outra palavra, mas é parecido com persistência. Se ele continuar no mesmo ritmo durante um bom tempo, né? Ele não ficar, começa, para com interrupções, ele consegue, tranquilamente. Temos vários exemplos disso aí na vida. Se você observar, você olhar na internet, você vai ver várias pessoas. Porque a academia que eu e o Flávio frequenta, tem um cara de 44 anos. É doido, ele é muito, sei lá, todo definido. André, né? Até um cara novo. É André, é porque aquela coisa... Não, tem que ser André, é um doido lacranha. Eu sei. É porque aquela coisa. Como é que chama, meu Deus do céu, a palavrazinha? É continuidade. Não é essa palavra que eu queria usar, mas é a continuidade. Né? Que você mantém. E quando você vai mantendo, lá na frente, os resultados vão aparecendo. São lentos o processo, mas você vê, por exemplo, uma pessoa assim, que manteve uma continuidade, não ficou, começa, para, como eu faço, né?
Aí é diferente os resultados. Se eu tivesse, desde a época que eu comecei até hoje, seria mais de 20 anos treinando. A minha aparência seria totalmente diferente da que eu tenho atualmente. Né? Então, é a continuidade. A continuidade é o que vai trazer os resultados. Não é o uso de hormônio. Porque você usa hormônio, você tem aquele pico, depois cai. Mas a continuidade, a constância, era essa a palavra que eu estava querendo, é a constância. Oh, muito obrigado, Paulo César, muito obrigado. A constância é o que faz a diferença. Total, total. Né? Às vezes você vê um cara com quase 50 anos que tem um corpo que um boy de 18 não tem. Constância. O boy de 18 toma hormônio, cresce, fica definido, depois passa. E às vezes não consegue manter às vezes, o mesmo nível e densidade de uma musculatura de uma pessoa bem mais velha. Constância. Olha só, características dos biotipos. Ectomorfo. Tem níveis baixos de gordura subcutânea. O que é gordura subcutânea? A gordura subcutânea é a gordura que está embaixo da pele. Então, quem é ectomorfo geralmente tem a pele fina. Se vocês pegarem a minha pele aqui, ó, você perceber, ela é grossa. Então, eu já tenho um nível mais acima de gordura. Né? Tem pessoas que puxam, por exemplo, a pele e vem só a filepinha mesmo, bem fininha. Isso que indica o quê? Que ela tem um baixo percentual de gordura. Geralmente, quem é ectomorfo tem uma pele mais fina, né? O percentual de gordura dela é bem mais baixo. É só eu que não tô escutando aqui? Tô escutando também não, pra mim é só eu. Ninguém tá Foi escutando mutado? também. Então você não tá Pô, mutado, mutado não. não. Travou, eu acho. Ele não tá mutado, mas eu não tô escutando ele. Pensei que era só eu, por isso que eu fui calado. O net dele caiu, Aqui parece. tá parecendo que ele tá multado. Oi, Mutaram, desmuta aí, professor. Henrique. Aqui no meu celular parecia que ele não tava mutado, mas não tava saindo som. Aqui também parecia que tava É, normal. porque, tipo, se você O meu clicar, também. aparece pra desativar o som. Então, deve ser algum problema do celular dele ou do notebook dele, alguma coisa assim. Se a internet dele tivesse caído, tem saído a apresentação do slide. Tinha saído tudo. Caiu. E caiu. Foi de F, foi de F. F. Engraçado ele falando sozinho. Né? Tá até agora falando ele. Murilo, você por aqui, Tá rapaz? mutado, mané. Né? Pronto, pessoal, olha só. Desculpa aí, estava mutado. O computador reiniciou, travou aqui, reiniciou, deu um problema no fone. Ele disse que o microfone do fone parou de funcionar e ele deu tela azul. O computador aqui está reiniciando. Então, vamos por aqui mesmo. Né? Então, vou ver se... Deixa eu abrir aqui, eu ligar o outro computador, porque aí eu ligo o slide e faço o acompanhamento. Né? Vocês pararam em qual parte? É que tomou. Pronto. Eu comecei falando da estrutura óssea, né? Tá falando sobre a pele, tu. Sim, da pele. Então, pronto. Então, a parte que eu estava falando sobre a estrutura óssea foi quando travou. Deixa eu abrir aqui. Slide. Segundo ano.
somatotidos. Pronto, abri. Olha só que interessante. Quais são as diferenças, né, quais são as características que classificam o ectomorfo? Por exemplo, tem a questão do nível de gordura subcutânea baixíssimo, né? Então, nós temos um nível de gordura extremamente baixo. Nós temos, por exemplo, nós passamos para analisar também a questão dos ombros, a estrutura óssea dos ombros, né, do tórax, são bem mais estreitas. É estreita mesmo, você tem a caixa torácica mais estreita, a questão da circunferência dos pulsos estreitos também. Os ectomorfos têm uma característica que é a dificuldade altíssima para ganhar massa muscular, e isso se deve justamente à característica deles terem metabolismo extremamente rápido. Por isso que um ectomorfo, por exemplo, consegue comer muito pratão daqueles de trabalhador e engordar quase nada. Dificilmente engorda. Dificilmente muda o seu peso. Enquanto que uma pessoa que é endomorfo, por exemplo, come um pouquinho desse, uma besteirinha de nada e... né? Então, quando nós vamos, por exemplo, passar para o outro perfil, que é o perfil dos mesomorfos, né, que é aquele indivíduo que tem características mais musculosas, né, visualmente olhando, esse indivíduo ele tem algumas diferenças. Por exemplo, ó, níveis de gordura e músculos visíveis. Então, ele, nesse ponto, ele é muito parecido com o ectomorfo, né? O nível de gordura dele é baixo e a musculatura dele é muito mais visível do que a musculatura de um ectomorfo e de um endomorfo. Por quê? Porque ele tem facilidade para hipertrofiar, diferente do ectomorfo. O ectomorfo tem um nível de gordura subcutânea baixo, né? Aquela gordura que fica embaixo da pele é baixa, porém, ele tem dificuldade para hipertrofiar, isso é o ectomorfo. Já o mesomorfo, ele tem níveis de gorduras baixos, mas ele tem facilidade para a hipertrofia. E isso ocasiona justamente essa questão de você ter a musculatura muito mais em evidência e muito mais aparente nos mesomorfos. Isso acaba causando muita inveja também. Circunferência dos ossos são medianas, fica entre 17 a 20 centímetros, como nós falamos no slide passado. Os ombros, a caixa torácica, né, a parte aqui da circunferência dos punhos, né, das estruturas ósseas, já são um pouco mais largas se comparada a um ectomorfo. É diferente. Então, a pessoa já tem esse biotipo, ele já tem essas características. Hoje eu poderia estar mais ou menos classificado como um mesomorfo. Porém, o meu biotipo ainda continua sendo de ectomorfo. Minha estrutura óssea ele não aumenta. Se permanece no mesmo nível até o resto da minha vida. Certo? Outro ponto que se diferencia aqui, que é característica dos mesomorfos. Metabolismo extremamente acelerado, assim como nós temos no ectomorfo. A diferença é que ele tem uma vantagem nisso daí que o ectomorfo não tem. Né? Qual é a vantagem? O seu organismo necessita de menos tempo para se recuperar após uma atividade física. Essa é a diferença entre o mesomorfo e o ectomorfo. O mesomorfo, ele tem uma característica que é de recuperação muscular, que é muito maior do que... Esperem só um pouquinho, o pessoal que está querendo sair, está finalizando. É só eu terminar essa parte aqui e a outra, que é do endomorfo, e aí eu concluo a aula. É os pontos finais da aula, tá certo? Então, no mesomorfo,
nós temos um metabolismo acelerado, mas nós temos também uma recuperação muscular acelerada, coisa que no ectomorfo você não tem. Por isso que o ectomorfo tem dificuldade para hipertrofiar, né? Ele tem um metabolismo acelerado e tem uma recuperação muscular um pouquinho mais lenta também. E isso daí dificulta o processo de hipertrofia, certo? Por exemplo, o mesomorfo não, ele tem metabolismo acelerado e tem uma recuperação muscular mais rápida. E quando nós vamos para o último, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, né, nós temos características dos biotipos endomorfos. A acumulação excessiva de gordura, tem uma facilidade enorme para acumular gordura. Os ossos, os perfis dos ossos, caixa torácica, ombro, punho, as extremidades são extremamente largas, são bem mais largas, como nós vimos nos slides passados. E outra característica que se diferencia é a questão do metabolismo lento. O metabolismo é quase parando. Por isso que a pessoa come pouco e mesmo assim consegue engordar. Então, essas pessoas elas têm que ter um cuidado redobrado com relação à alimentação e a treinamento, porque se vacilar qualquer coisinha, ela volta ao que estava antes ou mais. Então, meus amores, vou finalizar nossa aula por aqui. Assinem a frequência e aí a gente se vê na próxima aula com a atividade. Vou colocar esse slide aqui no grupo de vocês. Tá certo? Tá certo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode dizer aí que Tchau. tira a dúvida de vocês. Tchau. O senhor vai passar a atividade? Não, né? Hoje não, só na próxima aula, como eu acabei de falar. Tá bom, tchau. 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 Tchau, Henrique. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, tchau, Gabi.